Quando eu fiquei sabendo da repercussão positiva de Alien Romulus e sobre como estava sendo referenciado como o melhor filme da franquia desde os filmes do Ridley Scott e do James Cameron, eu decidi rever os outros filmes em preparação para Alien Romulus. Acabei vendo só os 3 primeiros, porque chega um determinado momento da sua vida que até parar para ver um filme é complicado. Tem gente que não sente problema em assistir parcelado, mas eu prefiro parar e assistir o filme todo do início ao fim. Caso contrário, existe uma quebra na imersão e não acredito que seja a experiência correta para esse tipo de mídia, com esse formato de longa duração. Dito isso, eu revi os 3 primeiros filmes, os 2 primeiros sendo indiscutivelmente os melhores e cada um trazendo uma abordagem diferente, enquanto o 3 é envolto em polêmica, principalmente pela forte intervenção do estúdio e sobre como foi um pesadelo para o David Fincher na época. Eu pretendia reassistir o Prometheus e o Covenant antes de assistir o Alien Romulus, mas acabou que eu peguei e assisti o novo filme sem ter visto os prequel antes. Ficou faltando Resurrections também, mas esse aí, até onde eu lembro, não é tão relevante assim. É só o estúdio tentando tirar dinheiro sobre tudo que já havia sido estabelecido antes, sem tentar adicionar algo de novo à franquia. Mas com a primeira trilogia fresca na mente, eu estava pronto para ir ao cinema e finalmente assistir Alien Romulus. Não fui ao cinema. Acabei assistindo em casa mesmo e pra mim esse é o tipo de situação que realmente me frustra. Porque esse é um filme para ser assistido no cinema na maior tela possível. É realmente um grande filme. Após assistir o filme, fica evidente sobre como existe carinho e atenção aos detalhes em recriar um universo tão icônico e antológico como o da franquia Alien. Fede Álvares, o diretor do filme, e toda a sua equipe se esforçam para trazer de volta todo o design, ambientação, suspense e mitologia da saga. É aparente que eles conhecem e muito material fonte, até para além dos filmes. Vi muita gente falando que existem referências ao game Alien Isolation. Eu já não posso dizer porque eu nunca joguei, sou muito cagão e sempre tive medo de jogar. Talvez seja uma hora de finalmente deixar o cagaço de lado e dar uma chance pro jogo. Mesmo sem ter jogado, achei relevante mencionar sobre isso, porque mostra que as mentes envolvidas no processo criativo do filme realmente gostam de Alien e consumem outros formatos de mídia dessa mesma propriedade intelectual. Ao mesmo tempo que existe um forte respeito pela base de Ridley Scott, o referenciando e até mesmo homenageando em alguns momentos, assim como James Cameron fez em Aliens, Fede Álvares também adiciona algo novo à fórmula. Fede Álvares é um diretor conhecido por realizar filmes de terror e horror, e ele traz alguns desses elementos para Alien Romulus, visualmente falando, mas narrativamente também. Esses elementos se misturam muito bem com os temas abordados pelo filme e sobre situações possíveis dentro das regras daquele mundo. A estrutura narrativa é muito semelhante à do primeiro filme. Temos um grupo de pessoas com um objetivo e que se pegam tendo que lidar com uma forma de vida perfeita. Tem como objetivo matar e se reproduzir. E não há escapatória. Assim como em Alien, o oitavo passageiro, a nave é como se fosse uma prisão, com seus corredores claustrofóbicos, pouca iluminação e quartos apertados, com portas analógicas que muito bem podem se tornar o seu caixão. Toda essa ambientação e design bem característico do primeiro filme é recriada aqui de forma impressionante. A fotografia e a produção ajudam muito em retratar isso. Existe um leve problema com o uso de CGI no filme, mas nada que estrague a experiência como um todo. Mas é impressionante como o filme consegue criar e estabelecer essa atmosfera, esse sentimento de suspense e horror, de ter que lidar com uma força perfeita e implacável. Como tudo pode dar errado muito rápido, e o resultado da sobrevivência do grupo depende da sua capacidade de adaptação humana, em um embate contra forças desumanas, contra a fria, lógica e racional programação dos droids, que possuem um direcionamento como objetivo e vão fazer o que for necessário para alcançá-lo. Contra o Alien, que é mais rápido, mais forte, pode sobreviver a praticamente qualquer adversidade imposta a ele. Toda essa junção de conflitos, que são elementos também presentes no filme do Ridley Scott de 1979, também estão presentes aqui, mas de um jeito moderno e com um tom muito consistente do início ao fim. Outra coisa em que o filme acerta bastante é que, assim como no primeiro, existe toda uma conspiração por trás do que está acontecendo. E ao mesmo tempo que esse grupo de pessoas tem que encontrar uma maneira de sobreviver ao xenomorfo, eles também estão tentando entender e obter resposta para essas questões. O filme também propõe coisas novas, conceitos que já existem nos filmes anteriores, mas que aqui recebem um pouco mais dos holofotes. Uma delas sendo a interessante discussão sobre androides e sua programação, sobre priorizar o bem-estar humano ou favorecer a companhia. Essa dinâmica gera interações muito interessantes e o elenco entrega muito bem a tensão e o conflito entre a racionalidade da máquina versus as fortes emoções humanas. Em suma, o novo filme da franquia Alien traz de volta tudo que a franquia tem de melhor.
voltando para as suas raízes, respeitando demais a base já consolidada de Ridley Scott, mas também acrescentando algo de novo à forma. Novos elementos visuais, nova dinâmica de grupo, reacende todo o debate moral e conspiratório que existe entre a companhia e seus métodos versus o apreço pela vida humana como a conhecemos. E também expande muito a mitologia Alien. Faz tudo isso entregando uma experiência cinematográfica imersiva, que te deixa com os olhos grudados na tela. Porque assim como seu antecessor, é uma aula sobre como criar e manter tensão do início ao fim. Essa é, sem sombra de dúvidas, um retorno triunfante da franquia e que aponta em uma ótima direção para o futuro da saga. Enfim, é isso. Tchau!